Vamos a Porto Alegre, vamos bater um papo com o deputado estadual do Novo, Fábio Osterman. Muito bom dia, obrigado por atender a acústica, tudo bem? Bom dia, meu caro Fábio Renner, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes e espectadores que nos veem para o vídeo também, sempre um prazer. Bom, o assunto de hoje é o seguinte, né? E daria para conversar mais outras coisas também, mas nós temos aqui a necessidade de diminuir o custo do Brasil, né? Uma coisa que já aconteceu, que eu achei boa, é postergar, né? Acho que postergar ou prorrogar, a palavra certa, a validade das carteiras de habilitação. Porque é uma coisa, assim, impressionante. Era um saque a cada 5 anos, era um saque no nosso bolso. Tu tem que renovar o documento. Só que isso ajuda, né, ô Fábio? Ajuda, mas nós temos um custo entranhado dentro do Brasil que tem que ser aprofundado essa discussão. Por que o custo tão grande na emissão de uma carteira de motorista, às vezes de um documento, na renovação, inclusive serviços cartoriais, que tem coisas também que chamam a atenção. Mas eu queria que tu falasse conosco sobre isso. Carteira de habilitação no Rio Grande do Sul é uma das mais caras, ou a mais cara do Brasil. Por que isso, Fábio? Pois segundo o levantamento da nossa equipe técnica, a mais cara do Brasil. E como tu bem mencionaste, Fábio, esse custo excessivo em cima de serviços públicos acaba gerando efetivamente um custo Brasil, né? Acaba repercutindo no preço dos bens e serviços que a população consome aí no mercado, porque evidentemente quando o empreendedor tem a possibilidade, ele repassa esses custos para o preço final. Sim. Se ele não tem a possibilidade, ele absorve ele mesmo os custos e acaba tendo menos condições de fazer investimentos em melhorias produtivas no seu negócio, acaba tendo menos possibilidades de dar aumentos para os seus colaboradores e assim por diante. Acabam sendo custos absorvidos pela máquina pública ou por aqueles que estão acoplados à máquina pública, que é o que acontece hoje em relação às CNHs, as nossas carteiras de habilitação aqui no Rio Grande do Sul. Nosso estado tem as carteiras mais caras do Brasil e a gente identificou algumas possíveis razões para isso. Em primeiro lugar, o fato de que, diferentemente de outros estados, nós atuamos sob um modelo de autorização de concessão por parte do Detran. Em outros estados, basta que os CFCs, as autoescolas, cumpram com requisitos básicos e busquem o credenciamento. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma regra excessivamente rígida que estabelece que, por exemplo, o município do porte de Camaquã, que tem aí seus 66, 70 mil habitantes, só pode ter um CFC até atingir a população de pelo menos 90 mil habitantes. A gente tem alguns casos isolados de cidades que conseguiram judicialmente a garantia de ter mais de um CFC. Mas a regra do Detran estabelece que só a partir dos 90 mil habitantes se pode ter mais um CFC. E assim por diante, né? E é uma regra excessivamente rígida que não leva em consideração o formato dos mercados, o porte dos CFCs que atendem as cidades, e essa decisão de onde abrir ou não uma autoescola não deveria ficar na mão de um burocrata ou na rigidez de uma portaria. Deveria ficar nas mãos do empreendedor, que se quiser oferecer esse serviço, deve ter a possibilidade de exercer. Outro problema seríssimo, a gente tem preço tabelado nos serviços prestados pelas autoescolas. Isso acaba fazendo, obviamente, com que não haja uma diferença muito grande de preços. Deixa eu fazer uma questão. Voltando lá no passado, quando era tabelada a gasolina, né? Tu não deixava haver o empreendedor tomar uma decisão de melhorar preço, fazer uma forma de capitalizar mais clientes, essas coisas. Os CFCs hoje, eles têm um regramento padrão. Eu acho que, eu não sei se Camaquã ou em Porto Alegre o valor da carteira é a mesma, só para curiosidade. É a mesma. Bom, aqui em Camaquã nós estamos tendo sorte, que o empreendedor do CFC aqui é um cara que reinveste bastante em veículos. Agora mesmo chegou uma frota de veículos novos. Tu vê que há um interesse. Agora, deve ter casos assim no Rio Grande do Sul de CFC que o carro daqui a pouco já está muito desatualizado, né? E isso acaba não trazendo nem um serviço bom para a comunidade, né? A gente recebe muitos relatos similares a esse, Fábio. Tem casos e casos, né? Estado do Rio Grande do Sul afora. Tem casos em que há bons serviços prestados,
Mas o fato é que essa estrutura de um cartel de CFCs, Sim. Rio Grande do Sul afora, acaba, evidentemente, limitando a competição e gerando incentivos ruins para que o empreendedor preste um serviço melhor, né? E, adicionalmente, a essa questão do cartel, essa questão do preço tabelado, a gente tem também aqui no Rio Grande do Sul, nós somos o único estado onde o uso de simuladores é obrigatório com a compra de aulas extras. Em outros estados se tem a possibilidade de fazer uso dos simuladores eletrônicos. Eu, inclusive, estive nesse final de semana fazendo uma visita a uma das empresas que produz simuladores eletrônicos para autoescolas. Pude experimentar, pude entender um pouco mais da tecnologia. Acho que ela tem um valor didático importante, mas como alternativa a algumas horas de aula, inclusive como uma alternativa mais econômica. Aqui no Rio Grande do Sul acaba havendo a obrigação de horas adicionais àquelas que já se tem de aula prática. Então aqui no nosso estado, o cidadão que vai fazer sua carteira de habilitação é obrigado a fazer mais horas de aulas práticas. O que para algumas pessoas pode ser uma boa ideia. Eu, por exemplo, quando eu fiz autoescola, eu optei por contratar mais horas. Sim. Por quê? Porque eu não me sentia seguro para dirigir ainda. Eu sou dentre aquelas pessoas que aprendeu a dirigir na autoescola. Eu não Mas aprendi. Tem pessoas que já chegam. Eu aprendi assim. Meu pai ensinou, botou nós no carro e dentro de um campo de preferência, né? E nós aprendemos assim, na época que não tinha autoescola. Agora há pouco eu fiz uma autoescola aqui para ônibus, né? Nós aqui na rádio nós compramos uma van, então vamos tender um pouquinho um veículo grande. Aí nós fizemos aulas para poder entender. É ótimo isso. Eu acho que a gente pega muitas dicas que são relembradas, que são bom para o cidadão, né? Nós agora temos uma rótula em Camaquã que está sendo uma divergência bastante grande entre os motoristas. Um acha bom, outro acha ruim. Mas aprender a dirigir em rótula é uma questão que muitas vezes tem que se reciclar nos CFCs para poder dar uma melhorada, inclusive na possibilidade. Perfeito. Agora, o que me chama a atenção, e eu acho que tu tá certo aí, é trabalhar nessa questão do preço. Pois se eu tenho condições de ampliar, de ter mais carros, eu posso ser um empresário melhor sucedido dentro do meu CFC se eu tiver como negociar algumas coisas. Exato. Aí se pode estabelecer uma estratégia de marketing, uma estratégia de precificação de serviços específicos, pode se oferecer alguns diferenciais, como, por exemplo, carros melhores, daqui a pouco a opção também de carro com câmbio automático, que é uma realidade cada vez maior hoje, né? Bom, a tua proposta é o seguinte, tem coisas que é o Rio Grande do Sul que decide, né? Que é o preço de alguns serviços. E também essa questão de tamanho de CFC, por cidade, essas coisas. Você, como deputado estadual, qual a atitude do senhor com relação a esse fato? Bom, nós estamos dialogando já faz alguns meses com o Detran para buscar chegar a uma solução para essa questão. O fato é que hoje o Detran tem que revogar alguns trechos da sua portaria que estabelece esse regramento, né? Tanto em relação às limitações de abertura de CFCs, que a gente acredita que seria um passo importante para fomentar a competição, quanto o fim do tabelamento dos preços. E aí a gente poderia ter, quem sabe, alguns municípios, daqui a pouco, um CFC de Camaquã atraindo mais consumidores de Porto Alegre, de Barra do Ribeiro, de Pelotas, enfim, oferecendo um serviço de melhor qualidade, oferecendo uma estratégia melhor e mais personalizada às necessidades, oferecendo melhores professores. Mas o fato é que hoje não se tem um incentivo para isso. Não se tem um incentivo para diminuir o preço e nem para melhorar o serviço na maior parte das vezes. E o que a gente quer fazer é justamente abrir o mercado e possibilitar que o consumidor tenha acesso a um serviço melhor a um custo menor. Nós estamos falando do tipo de um cartel também nos cartórios, nos tabelionatos. Isso é um cartel. Bom, eu te pergunto, não estou dizendo que é contra, estou dizendo que um cartel é que não há ninguém para concorrer, é só eles ali na cidade, tá? Bom, mas também, os cartórios também são setores em que não há motivo para haver essas restrições em relação à abertura. Quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo. Deveria ser simplesmente credenciado, cumpre requisitos formais básicos, autorizado.
por que um documento que eu vou fazer no cartório, no tabelionato, sobre uma venda de uma casa, tem custo diferenciado em relação ao custo do bem vendido? Se o trabalho é o mesmo, as mesmas linhas, a mesma coisa. Pois é. Um documento aí me já custa entra, 500... Aí já entra nas estratégias de financiamento das atividades do Poder Judiciário. Infelizmente vai além da nossa atribuição como deputados, além de, claro, a gente cobrar que eles mudem essas regras. Mas tem que bater, botar o dedinho. Agora vamos lá, carteira de motorista para caminhoneiro, para cara que anda de caminhonete, precisa... A gente vai para trabalhar. Por que isso tão caro também? Como assim? A diferença... Não, para te ter uma carteira de uma categoria C, D, são categorias que precisam de uma autoescola diferenciada, precisam de um caminhão para fazer autoescola. Eu digo, esse tipo de carteira é para o profissional que trabalha, né? Eu penso assim que também poderia haver, dependendo da categoria, ter subsídios, assim, diminuição para incentivar as pessoas a renovarem mais carteiras, estarem com o documento em dia. Existe... não sei se necessariamente subsidiar, mas a gente deveria sim trabalhar, Fábio, em remover barreiras que existem hoje e que acabam impedindo que a gente tenha uma diminuição no custo, que é um problema sério, né? A gente teve agora na pandemia muita gente querendo tirar carteira para desenvolver outras atividades de trabalho, muita gente buscando outros meios de emprego, e acho que nesses momentos a gente deveria focar as nossas energias em reduzir os obstáculos e as burocracias para a empregabilidade. É isso que eu estou fazendo também, buscando trazer à baila esse tema. A nossa carteira de habilitação no Rio Grande do Sul, como eu disse, é a mais cara do Brasil, teve um aumento recente agora de pouco mais de 10%, chegando a quase R$ 2.800. E além disso, a gente tem uma fila imensa de pessoas querendo tirar a carteira, aptas a fazer a prova prática. São cerca de 150 mil pessoas aí tem um problema para realizar a prova no Rio Grande do Sul. E por que não conseguem fazer? Por que não realiza? Não realizam basicamente porque o Detran não consegue agendar as provas. Existe um cabo de guerra entre a direção do Detran e o Sindicato de Servidores do Detran. O Sindicato de Servidores do Detran quer aumento, quer pagamento de diárias. São aqueles que fazem as provas. Exato. E o Detran fala que não tem recursos, fala que não tem como dar aumento, o governo fala que não tem como dar aumento, e ao fim quem fica no meio desse cabo de guerra, já sabe, né? E o senhor e a senhora que está me ouvindo pagaram a sua carteira e não consegue fazer a prova porque tem entre lá uma burocracia de interesses lá que não vem ao seu as pessoas estão aflitas porque daqui a pouco vai vencer o prazo de validade das suas aulas teóricas, do seu exame teórico, e não vão poder fazer a prova prática. E aí, como é que fica o cidadão? Quem é que vai ressarcir o cidadão disso? Que coisa, isso que a gente vem cobrando o Detran para que encontre uma resolução a isso. Não é fácil. Eu fico percebendo o quanto custa para a gente morar, viver, né? Tudo é um custo. Custo. É verdade. E vamos ver o que acontece. Deputado Fábio Osterman, do Partido Novo, obrigado pelo papo aí, foi muito legal e boa iniciativa aí. Tomara que dê sucesso aí essas coisas de diminuir o nosso custo, viu? Valeu, meu caro. A gente está sempre buscando fazer esse tipo de análise a partir, em boa parte, de provocações de apoiadores, pessoas que acompanham o nosso mandato. Então fica o convite também para os nossos ouvintes, quando tiverem algo em relação à estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, que esteja afetando sua vida negativamente e quiserem entender melhor ou inclusive quiserem propor alguma medida que possa eventualmente melhorar a vida do cidadão, nosso gabinete está sempre de ouvidos e portas abertas.